de cruz, sofrendo ali por mim. E ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Por mais um dia que o Senhor nos chamou, mais um dia que o Senhor nos acordou e nos trouxe até a tua casa. E aqui estamos, Senhor, para louvar o teu santo nome, para, meu Deus, também através da leitura da tua palavra, tomarmos conhecimento da tua vontade para a nossa vida. Pai querido, nesta manhã fria, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe, Jesus, dando a nós a certeza do perdão, a certeza da salvação. Pai querido, nesta manhã a tua palavra será aberta, a tua palavra será estudada nesta manhã. E é por isso, Senhor Espírito Santo, que pedimos a ti a tua iluminação, para compreendermos, meu Deus, a tua vontade. Pedimos ao Senhor também por tua serva, a irmã Ana, que vai transmitir para a igreja a tua mensagem. Que o Senhor fale por intermédio dela, em nome de Jesus que pedimos. Amém. E agora, nossos 5 minutos de saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Vida e Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, sou médico endocrinologista e especialista em estilo de vida saudável. Você já tentou de tudo para emagrecer e mesmo assim parece que nada funciona? Por muito tempo, você ouviu que precisava comer menos, cortar calorias, passar fome, viver de salada. Mas no fim, o resultado muitas vezes foi frustração, cansaço e o efeito sanfona. E se o problema não for falta de disciplina, mas sim a estratégia errada? A verdade é que comer pouco pode desacelerar o seu metabolismo. E quando o corpo percebe a escassez, ele entra em modo de economia de energia. Passa a gastar menos calorias, aumenta a fome, reduz hormônios importantes e começa a queimar o seu músculo. O resultado, um emagrecimento travado e mais facilidade para acumular gordura a longo prazo. Por isso, o caminho mais eficiente, especialmente para você que passou dos 40 anos, não é comer menos, é comer melhor.
Quando você fornece ao corpo energia e nutrientes de forma adequada, ele entende que ele está seguro. O metabolismo acelera, a queima de gordura melhora e o organismo volta a funcionar com equilíbrio. Isso acontece porque você preserva e constrói massa muscular, aumenta o gasto energético durante a digestão e melhora o seu equilíbrio hormonal, o que vai reduzir a fome e vai facilitar a queima de gordura. Mas atenção, hein? Não é para comer mais qualquer coisa. O foco deve estar em 3 pilares: mais proteínas saudáveis de qualidade, que aumentam a saciedade e ajudam na construção muscular, mais fibras, que melhoram o intestino, controlam a glicose e te dão saciedade também, e as gorduras boas, que são fundamentais para os hormônios e para a absorção de vitaminas. No fim das contas, emagrecer não deveria ser um sinônimo de uma restrição, mas de nutrição de verdade. Quando você dá ao seu corpo o que ele realmente precisa, ele responde com mais energia, mais saúde e, naturalmente, um peso mais equilibrado. Participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações. E de segunda a sexta, acompanhe também o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. Dia não sei o regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá nesse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia
Bom dia a todos. Nessa manhã fria, que a paz de Cristo Jesus repouse sobre cada um de vocês. Eu vou ficar aqui nesta direção, porque aquela direção ali não combina comigo. Vocês já entenderam, né? Mas, irmãos, eu estou feliz por estar aqui. Estou muito feliz por conhecer mais um grupo de irmãos que fazem parte da família que se prepara para o encontro do noivo, que se prepara para encontrar-se com Jesus. Então, para mim é motivo de grande alegria. Conhecer vocês, para mim, é fantástico. Nesta manhã, nós vamos meditar um pouco sobre a palavra do nosso Deus. Mas antes, nós vamos fazer mais uma oração. Se você tiver condição, se não houver nenhum problema para você, fiquemos de joelhos e vamos conversar com o nosso Deus. Glorioso Deus, graças te damos, Pai eterno, porque tu és o nosso Deus e nós podemos confiar no Senhor, pois o Senhor é o Deus eterno, Criador e o mantenedor do universo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei eterno. Obrigada, Senhor, porque aqui está reunido um pouco dos teus filhos. Eles vieram, Senhor Deus, eu tenho plena certeza, com motivo de gratidão, porque o Senhor os salvou. Agora, ao abrir a tua palavra, te imploramos, por favor, Pai eterno, encha-nos com o teu Santo Espírito e nos ajude a compreender a tua palavra e colocar em prática os teus ensinos. É o que te imploramos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Como foi falado ontem à tarde, na reunião que nós tivemos, onde alguns dos líderes aqui da igreja de vocês estiveram presentes, eu vou estar, a partir de hoje, até setembro, aqui com vocês. E eu conto com o apoio de vocês. Eu conto com a confiança de vocês. Nós vamos estar aqui e nós vamos desbravar este bairro com o poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus já está trabalhando com cada coração e a promessa de Deus, feita lá em Mateus 28, ela é cumprida. Ele prometeu que estaria conosco, não importa a situação, ele estaria conosco todos os dias de nossa vida. E o nosso Deus está conosco. Anjos de Deus estarão também nos acompanhando em cada visita que nós fizermos. Creiamos nisto. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos meditar um pouco e nós vamos compreender um pouco a respeito da fé em desenvolvimento. Como a fé se desenvolve? 1 Reis, o capítulo 17. Todos vocês acharam? Capítulo 17. Nós vamos ver a partir 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 8. 1 Reis 17. A partir do verso 8 nos diz assim: Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha.
Talvez a sua versão esteja escrito gravetos, cavacos. Ou seja, não era bem tronco de árvore, eram gravetos. E é interessante, diz assim: ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Come-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre esta terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. É interessante, acredito que todos conhecem a história. Por causa dos pecados de Israel, por causa da sua desobediência e o distanciamento, o afastar-se de Deus, uma série de problemas sobreveio a Israel. Dentre eles, seca, falta de chuva. E nós sabemos, quem vem lá do Nordeste como eu, a seca é um problema. Se não chove, até o que nasceu morre. E se morre, não tendo os frutos, a escassez, ela é, na maioria das vezes, fatal. Muitos animais morrem, tudo fica mais caro e tudo fica difícil. E até algumas pessoas morrem. Nós temos ouvido de, muitas vezes ali em Brasília, passa até 6 meses sem chuva. E é um problema sério. Só que aqui, nos dias do rei Acabe, não foram 6 meses. Foram 3 anos e meio. Agora você imagina. 3 anos e meio sem chuva. E é interessante, Deus fala para Elias. E aqui, nesta frase, nós vamos nos apegar. Nós vamos meditar e vamos explorar mais a frase. É interessante, Deus diz para Elias: saia de onde você está. Ele estava ali, sendo alimentado por corvos, bebendo água ali do pequeno riacho, o ribeiro, só que este havia secado. E Deus diz: agora você sai daqui e vai até Sarepta. E a frase que nós vamos meditar ele diz assim: dispõe-te e vai até Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Esta é a frase. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, fala sério, né? Não basta a situação que está em Israel, e ainda Deus manda Elias, manda o profeta, à casa de uma mulher viúva. Ao chegar lá,
ela também não tem mais nada. É interessante que ela diz: o que temos, vou fazer agora, vamos comer, depois não tem mais mesmo para nada para comer, vamos morrer. E a palavra de Elias foi: faça primeiro para mim. Depois faça para você, faça para seu filho, e não tenha medo. Conforme a palavra do Senhor, a farinha não vai acabar e o azeite também não, até que volte a chover. E é interessante, irmãos, aquela mulher acreditou. Ela estava no limite da sua situação. No limite da sua situação. Ela não tinha outra opção a não ser acreditar, confiar e fazer. Ou duvidar, não fazer e sofrer as consequências da fome, a morte. Não havia escolha. Nós vamos avançar um pouquinho mais, só mais um pouco, para nós compreendermos a frase. Vá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vemos aqui uma mulher que resolveu confiar. Mas o que é a fé? Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, todos acharam? Hebreus 11, o verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção. Aquela mulher, ela precisou crer, e quando eu creio, eu confio. Eu ando em muitos lugares, irmãos. Eu lido com muita gente. E é comum eu entrar nas casas das pessoas, conversar com elas, e elas dizem assim: ah, Jesus é tudo para mim. Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Eu não sei viver sem Jesus. Jesus é tudo para mim. Parabéns, maravilha. Que bom que Jesus é tudo para você. Jesus é tudo para você, então tome uma decisão. Ah, não. Você é apressada demais. Ah, não. Vocês são exigentes demais. Ué, mas Jesus não é tudo? Irmãos, o mundo, infelizmente, vive uma ilusão. O mundo não conhece Deus. Quando conhecemos Deus, cremos e confiamos. A maneira de mostrar que eu creio, que eu confio, é dar um passo a mais. Porque eu creio, eu confio. Se eu digo que eu creio, mas eu não dou um passo a mais, eu estou me enganando. Elias disse para a viúva de Sarepta: faça para mim primeiro, depois para você. E não tenha medo, não vai faltar nem farinha, nem azeite. Ela acreditou.
E o que ela fez? Deu um passo a mais. Como ela deu um passo a mais? Fez primeiro para o profeta, acreditando na promessa de que não iria faltar. Ela tinha certeza e convicção. Ela não viu o milagre, mas ela tinha certeza. Ela tinha convicção que o milagre iria acontecer. Isso é fé. A fé em desenvolvimento, a fé em ação. Ela acreditou e deu um passo a mais. Ela fez primeiro para o profeta. É interessante. Vamos no livro de Romanos. Romanos no capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ver como é que eu obtenho fé. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha que interessante. Romanos capítulo 10, o verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que eu posso obter fé? O profeta precisou falar para a viúva que Deus não deixaria faltar farinha nem azeite até que voltasse a chover. Se eu quero que a minha fé ela se desenvolva, eu preciso conhecer mais a Jesus através da sua palavra. Seja vindo aos cultos, seja quando eu estudo na minha casa, seja através de um louvor, seja através da pregação, mesmo via internet. Mas eu preciso ouvir a palavra de Deus. E assim, a minha fé, ela vai sendo fortalecida. Agora é interessante, voltemos ali para o livro de Hebreus 11. No livro de Hebreus 11, nós vamos ver qual é o papel da fé na vida de uma pessoa. Hebreus 11, o verso 6. Vamos ver qual é o papel da fé. Hebreus 11, o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Às vezes eu fico me perguntando, como é que eu posso, aqui na minha mente, ver o sorriso de Deus? Eu fico me perguntando, como é que eu posso ver o sorriso de Deus? Como é que eu vou perceber que Deus está feliz comigo? Na maioria das vezes, irmãos, principalmente nós que viemos de uma raiz católica, na nossa mente, Deus não ri. Não vemos um Jesus feliz. Nós vemos sempre um Jesus que está carrancudo. É difícil imaginar na nossa mente um Jesus feliz. Mas a Bíblia ela nos diz que se eu quero agradar a Deus, eu preciso crer. Esse crer não é falado apenas, ele é vivido.
E é interessante, ele nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu preciso crer que ele não só existe, mas ele recompensa a fé. Não basta dizer que Jesus é lindo, não basta dizer que ele é tudo para mim, se eu não dou um passo à frente. Se eu não faço como Israel, que teve que pôr primeiro o pé na água. Fé é certeza. Eu não preciso ver para tocar. Eu não preciso ver. Eu simplesmente acredito na promessa. Eu acredito no que está escrito. A Bíblia nos diz que Jesus não mente. É impossível Jesus mentir. Se é impossível que Jesus minta, e ele diz que ele recompensa a fé, tem alguma maneira de eu agradar a Deus? Ele diz: tem. Crendo nele, confiando nele e mostrando como é que eu creio, como é que eu confio. Vamos um pouco à frente, eu já estou terminando. No livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Olha que interessante, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, o verso 14 diz assim: meus irmãos, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí ele vai dar o exemplo. Se algum irmão ou irmã estiver carecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. São irmãs gêmeas, andam de mãos dadas, não tem como separar as obras da fé. A viúva de Sarepta, para crer que não iria faltar farinha nem azeite, ela teve que acreditar na promessa e ter obras, dar um passo à frente. Ela teve que fazer primeiro para o profeta. Fé e obras são irmãs gêmeas, andam de mãos dadas. A fé não é cega, ela é
racional. Nós temos razões de sobra para vivermos dia após dia arraigados na fé. Abraão foi justificado, a palavra nos diz que, porque ele creu. Deus havia feito a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, tão grande, que seria semelhante às estrelas dos céus e à areia da praia. Mas ele não tinha filhos. Como ser pai desta maneira? Não tem filhos. Mas Deus disse que ele seria pai. E Deus lhe deu Isaque. Então Abraão tinha a promessa, agora o cumprimento da promessa, ele tinha Isaque. Só que Deus diz para Abraão: sacrifica o teu filho, único filho. Espera. Como seria pai de uma grande nação, semelhante à areia da praia, que não dá para contar, se o único filho da promessa tem que morrer? Aqui entra a fé. Nos diz que Abraão creu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque para torná-lo pai de uma grande nação como a areia da praia do mar. Mas Abraão nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Mas ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque. Certeza, convicção. E o que ele faz? Ele deu um passo à frente. Colocou em exercício a fé, a confiança. E ele, então, sacrifica o filho. Irmãos, ele literalmente sacrificou o filho. Não fosse Deus ter bradado dos céus e segurado o braço de Abraão, Isaque teria sido morto. Irmãos, isso é fé. Nós precisamos viver esta fé. Nós temos a promessa. Qual é a promessa para nós hoje? Nós cantamos: não desistir, porque Ele virá. Como viver esses últimos dias? Esperando o cumprimento da promessa de que Ele virá. Se o mundo e a igreja, nos nossos dias hoje, parece que perde a fé. Olhamos para a igreja e nos perguntamos. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: nos últimos dias, porventura encontraremos fé na terra? Como então viver esses últimos dias? No livro de Romanos, no capítulo 1, o verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Nos diz assim: pois não me envergonho do evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. Como está escrito, o justo vai viver nesses últimos dias de que maneira? E a fé, ela é prática. Ela é racional. Ela não é cega. Você e eu temos razões de sobra para continuar acreditando na promessa, porque quem fez a promessa é fiel. Ele não mente, ele cumpre. Ele disse que viria e cumpriria o Gênesis 3,15. Ele disse que cumpriria Gênesis 3,15. E ele cumpriu. Ele veio e morreu no lugar da humanidade, no nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Ele cumpriu a promessa. E ele disse que viria outra vez e nos tiraria deste planeta. Acabaria para sempre com a existência, com a presença do pecado. E nos daria a eternidade. Ele prometeu. Timóteo e Tito nos diz que é impossível Deus mentir. Nós temos evidências. Jesus virá. Mas hoje, enquanto o mundo está de ponta cabeça e muitos estão perdendo a fé, Timóteo e Tito, muitos estão se deixando ser enganados, achando que a fé, ela é palpável. Eu tenho que tocar, eu tenho que medir, eu tenho que saber de que tamanho ela é. A fé é prática. A fé me leva à ação. Eu creio, por isto eu vou agir. Essa ação é confiável. Em quem é impossível mentir. Se ele nos prometeu em Mateus 28, 19 e 20, ele disse: vão, enquanto vocês estão indo, vão fazendo discípulos, batizem, ensinem, e eu vou estar com vocês até o fim da história. Irmãos, o fim de todas as coisas se aproxima. E o momento em que nós estamos vivendo hoje é momento de viver uma fé prática. Uma fé atuante, uma fé viva, uma fé em ação. Você não vê o Deus invisível, mas você tem as evidências. Você não precisa tocar, você tem evidências. Não duvide, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos que viver esses últimos dias como viveu a viúva de Sarepta. Ela optou por crer. Eu e você precisamos também optar por crer, por confiar e fazer. Jesus vem. Ele prometeu e Ele virá. Mas eu e você necessitamos viver os últimos dias pela fé. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios. A fé no Deus Todo-Poderoso.
a fé que Jesus teve de ser fiel até a morte. Se tivermos que morrer por causa da nossa fé, morramos como morreram os nossos antepassados. Eles receberam a garantia da vida eterna. Eu e você temos esta mesma garantia. Nós só precisamos confiar. E se você acredita, nós estamos todos aqui. Vamos ter em mente de que a fé em ação é sairmos daqui e não esquecer do familiar dentro de casa, não esquecer do amigo de trabalho, não esquecer do vizinho, não esquecer do irmão afastado. Vamos atrás. Se eles nos abrirem as portas, entraremos. Se eles não abrirem as portas, respeitaremos. Mas vamos. Creia. Assim como Deus disse para Elias, vá, porque eu já ordenei a viúva. Vamos, irmãos, porque é Deus quem vai na frente, abrindo as portas dos corações. Cada porta de coração aberto, um convite à eternidade. Um cidadão do reino dos céus. Porta de coração fechado, respeitaremos, porque Deus respeita a liberdade de escolha que Ele mesmo deu a cada um. A pergunta desta manhã é: você está disposto a sair e ir acreditando que Deus, como fez com a viúva, fará com esses corações? Você está disposto a ir? Louvado seja Deus. Eu estou aqui para ir com você também. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. E lembremos, se tem uma maneira de agradar a Deus, é confiando nele. cristãos, ó despertai, da noite já
vem depressa batalhar e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça